pecado. E eu queria assim que a gente olhasse para o texto e você tentasse identificar quais são os pecados que você vê nessas atitudes aí do verso 1 ao verso 4. Que tipos de pecado você vê? O povo sugere fazer uma aliança com aquele homem, o amonita. Uma aliança para servir ele. Nesse contexto aqui, que é contexto de guerra, é aliança para ser escravo dele, né? O que é que os povos faziam quando invadiam a terra, né? Parte da agricultura, parte dos bens iam ser doados todo mês lá para outra nação. Então, eles estão fazendo isso. O que mais vocês identificam como pecado aí? Capítulo 12 vai dizer que foi nessa fase, quando eles se sentiram ameaçados, que pediram um rei para liderar a guerra contra os amonitas. Capítulo 12. Para esclarecer, Certo. quando eles se sentiram ameaçados por isso. Que mais você vê aí? Só vê no verso 1 ao 4. Falta de confiança no Senhor. Bom. Que mais? Um desafio da gente examinar a narrativa é você tentar entender assim, o movimento do bloco, né? O movimento do livro. Teve uma cena no capítulo anterior, no capítulo 10. O que é que essa cena tem a ver com a cena do capítulo 10? O capítulo 10 é o capítulo em que Samuel ele unge Saul como rei e diz assim, vai ter alguns sinais que você vai encontrar, os profetas, você vai falar como profeta, você vai encontrar umas pessoas, você daqui a 7 dias vai se encontrar comigo, e ele se encontra com Samuel no meio de todo o povo, e ali existe a escolha, a proclamação a todo o povo, que ninguém sabia ainda que ele era o rei, né? Faz um sorteio lá, até que sai o nome de Saul, né? Ele lança sorte, né, para dizer qual tribo, é da tribo de Benjamim, qual família de Matri, até que chega a Saul. O que é que tem a ver essa cena com a cena seguinte? Onde Saul estava no meio daquela proclamação? Escondido na bagagem. E aí depois daquela, assim, eles lançam sorte, aí pergunta ao Senhor, cadê Saul? Está escondido entre a bagagem. O Senhor disse, está escondido entre a bagagem. Aí pega ele, levanta, e quando aquele homem bonito, forte, se levanta de todo o povo, não havia ninguém alto como Saul, bonito como Saul, forte como Saul. Algumas pessoas vibraram e algumas pessoas disseram, como é que esse homem vai nos conduzir, ser rei? Porque, lembra lá, por que eles queriam um rei? Para liderar nas guerras. E aí o rei que ia liderar nas guerras, na hora do meio de todo o povo, não era nem na guerra. Ele estava escondido. E tinha vergonha até de ser rei. Que dirá ir para a guerra? Então, a cena do capítulo anterior, ela narra uma cena de covardia. E tem algumas pessoas que eles estão tão preocupados com a aparência externa. Ele é bonito, ele é alto, ele é forte. E eles não se preocupam com a fraqueza de Saul. Eles vibram, comemoram, esse é o nosso rei. Eles exaltam o aspecto externo, apesar da deficiência interna, da fraqueza do coração dele. Mas não importa, o que importa é a beleza, a força, a glória externa. Falou um pouco disso, né, no capítulo anterior.
E outras pessoas queriam um rei, e eles, aquelas pessoas ainda que rebeldes, no final do capítulo que diz assim, como é que esse homem pode nos liderar? Tem um elemento de verdade no que eles disseram, né? Esse homem não tem condições de nos liderar numa guerra. Ainda que eles pecaram porque eles foram submissos, debocharam do rei que havia sido escolhido por Deus, né? Mas tem um elemento. Aí você adentra o capítulo 11, você tem a cena, o primeiro pecado aqui é o pecado de Naás, um homem que quer usar da força para tomar os bens dos outros. Ele chega e diz, eu vou invadir vocês, eu vou tomar os bens de vocês, eu vou dominar sobre vocês. Mas qual é o link com o capítulo anterior? É a cena da covardia. Um homem que é colocado como rei, ele é um covarde, e o povo, veja, você tem a sua esposa, você tem os seus filhos, e alguém chega na sua cidade e diz, eu vou invadir a sua nação, e vou tomar os seus bens, e vou tomar os seus filhos. Como que você tem que reagir? Qual é a gente vai ver muito claramente que esse é o movimento do texto. Qual é a liderança masculina que deve se comportar diante de uma cena dessa? Enfrentamento ou covardia? Qual é a atitude cristã diante de um homem que quer... E perceba, a covardia, né, é mostrada, eu vou fazer aliança com você, vamos fazer aliança conosco para nós te servirmos. Ele ainda foi mais, um passo mais além. Esse é o lucro do covarde. Tudo bem, eu vou fazer aliança, mas eu vou vazar o olho de vocês, eu vou cegar o olho de cada um para humilhar vocês. Ele não estava contente apenas com você me entregar, ó, você vai trabalhar, Raquel, trabalha lá no final do mês, me dá 20% do seu salário, porque você é minha escrava. Aí o povo disse, tudo bem, faça aliança. Aí ele disse, não, isso não é suficiente, eu vou cegar o teu olho e tu ainda vai me dar os 20%. O povo se colocou em covardia e ele ainda não aceitou que era a entrega dos bens, ele ainda queria humilhar, queria vazar o olho. Aí essa mensagem é espalhada na cidade de Saul, que é o verso 4. E como é que o povo reage? O povo não reage, pessoal, vamos nos juntar, vamos nos defender. Eles começam a chorar. Eles começam a se acovardar e a chorar, a se entregar. O povo quer um rei valente, mas o povo é covarde. O rei é covarde, mas o povo também é covarde. E a cena do capítulo 11 mostra a continuidade dessa problemática no seio da nação de Israel. O que é, meus irmãos, a liderança bíblica, né? Qual que é o papel de um homem bíblico? A gente vive num extremo, né, num conceito do que é a liderança masculina no mundo. Muitas vezes é da brutalidade, é de pessoas que num trânsito brigam, falta matar um ao outro, brigam e se matam por partido de futebol, né? Se xingam, se exasperam e quando deveriam ser cordatos, educados, né? Pessoas pacificadoras. E quando elas deveriam ser, de fato, agir com vigor e com forças em momentos em que, de fato, se exige, que se espera que o homem tenha a sua atitude, eles são covardes. Eles são brutos quando deveriam ser pacificadores, e eles querem ser pacificadores quando eles deveriam ser valentes. Então, em primeiro lugar, a gente precisa discernir em cada momento, porque a liderança bíblica não é você ser bruto e sair brigando em todo momento, toda hora, mas a discernir as circunstâncias distintas. Mas um dos papéis da liderança é defender a família, é defender o lar, é não ser um covarde, é não entregar a sua casa, a sua família. Como que nós vamos defender o lar quando um ladrão entrar no nosso lar? Quando alguém quiser estuprar a nossa família, quando alguém quiser, né, invadir e tirar a segurança da nossa família, como nós devemos reagir?
A situação é desesperadora para esses homens quando eles não existem a consciência do que é a sua vocação. O homem foi chamado para isso, para suprir o seu lar, e é uma alienação, é uma desordem quando o homem ele não é trabalhador e ele não supre o seu lar. É uma desordem quando o homem também é um covarde, quando ele não protege a sua família, quando ele não dá isso para a sua família, ele não protege das ameaças externas. Isso é uma fraqueza no seu coração. Nós precisamos educar os nossos filhos para isso. A menina para ser auxiliadora é uma desordem quando ela começa a querer liderar. É uma desordem para o homem quando ele começa a ser muito, como alguém já disse, a nossa geração é uma geração em que os homens eles são sensíveis demais, Eles são sensíveis demais, tudo chora, tudo sofre, tudo dói, tudo, eles precisam ser educados, eles precisam ser cordados, mas eles precisam ser treinados para ser valentes, para defender a família, para defender o lar, A gente, como povo de Deus, a gente precisa entender isso, Que isso é uma fraqueza, isso é pecado, covardia é pecado. Covardia é pecado. Um homem que não pode proteger a sua esposa, sua família, diante de um mundo tão mau, isso é pecado. E a narrativa, meus irmãos, eu estou dizendo tudo isso porque eu estou caminhando à luz do que tem um todo, e você precisa formar, ao analisar o texto, e você vai, naturalmente você vai lendo 1, 2, 3 e 4 versículos, e você vai tendo impressões. Essas impressões, elas podem ser corretas ou erradas, e é à luz da narrativa do texto que elas vão ser ajustadas. Você tem uma determinada impressão de que o texto está te levando para uma direção, e o versículo 5 e 6 mostra, não é para essa direção. Ou então é para essa direção, e você vai, o texto ele vai elucidando, o significado da intenção do Senhor. Pode falar. Você falou aí, que é treinando, Que quando os meninos eram pequenos, começou a ler lá em casa os futuros homens de Douglas Wilson. E abriu muito a mente da gente para isso. Que você treina homens, como treina as meninas também, Nós estamos falando de homens aqui. É um treinamento mesmo como se fosse um soldado. Ninguém assim. Tem gente que tem um dom de liderança, mas tem outros que não tem um dom. Não é natural. Não é fácil para eles, né? Não é fácil. Aí, inclusive, falando sobre essa questão da valentia, porque antigamente tinha esse negócio, hoje, que faz, não compre arma para menino, não compre espada, isso você está alimentando uma violência, ser violento, e isso é coisa de Satanás mesmo, esse tipo de pensamento, porque é ao contrário, aí ele explica, você tem que comprar arma, comprar espada, mas você tem que orientá-lo de como usar. Então você desde pequenininho bota um revólver na mão, uma arminha na mão, e assim, você vai proteger sua mãe, você vai proteger sua irmã, o seu amigo mais fraco, e no seu, então use para isso, então você já desde pequeno, você treina ele para que serve aquilo ali, porque uma arma não precisa ser só para o mal, Exatamente. É uma coisa boa para defesa. Aí eu sempre quero treine homens, são soldados, e não simplesmente deixar a vida levar quando chega a 21 anos, pronto, agora você é um homem. E se vire. Ninguém não foi treinado para isso. Não foi treinado para lidar com isso, Isso é parte da sua vocação, Da sua vocação. Assim como a mulher, ela tem que ser auxiliadora, ela tem que tá apoiando o seu marido, o homem tem que liderar, tem que ser provedor e ele ser o elemento da segurança, Isso é parte da vocação dele, ele tem que fazer isso. E aí você vê os adultos de uma nação chorando porque tem um inimigo. Talvez eles entrem nessa guerra e eles percam a guerra, mas ele tem que cumprir a missão.
Ele tem que cumprir a vocação, ele vai deixar a pessoa chegar na nação, dizer, ó, eu vou escravizar a tua mulher, eu vou invadir o teu lar. Ele tem que enfrentar. E a gente vai fazer aquilo que é possível, se não der certo, mas eu vou cumprir, eu vou me acovardar, eu vou dizer assim, eu vou fazer aliança com você. Né? Aí, veja o versículo 5 e 6 para ver se essa situação vai ser elucidada, né? Eis que Saul voltava do campo. Aqui é o relato, veja como o texto ele tem conexão com o capítulo anterior. Porque está falando do geral do povo, mas vai entrar a pessoa de Saul, porque Saul é o covarde que se escondeu da bagagem no capítulo anterior. Então ele quer fazer o link do povo com Saul. E ele mostrou o contexto de covarde e ele volta a pessoa de Saul. Saul é o covarde. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: o que tem o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes haviam relatado. Veja que ninguém, não mudou nada. Eles chegaram naquele ajuntamento e disseram: Saul vai ser rei. Todo mundo voltou para sua casa. Não mudou nada. Ele voltou a trabalhar com boi. Todo mundo é um covarde. Como é que esse homem vai liderar a gente na batalha? Na legislação, para ele ser rei, eles tinham que dar tributos e ele ia ter uma comida. Ele ia pensar só em ser o rei. Mas ninguém fez nem aí. Ele voltou a trabalhar com bois. E ele volta do campo. Ele vê o povo chorando e ele pergunta. Aí contaram para ele. Aí o versículo 6 é o versículo chave. Quando Saul ouviu estas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ficou furioso. Então, primeiro, Saul é covarde. Mas houve uma intervenção divina para que ele reagisse como Deus queria que ele reagisse perante aquela circunstância. E aí é o seguinte, eu preciso entender, eu não posso reagir com fúria em toda e qualquer situação. Eu preciso ser um pacificador, eu preciso ser um homem sábio, mas nessa circunstância, ele cheio do Espírito de Deus, ele vai ter a atitude que um homem cheio do Espírito de Deus deve ter quando alguém vai tirar a segurança da sua família. Ele vai agir com fúria. Não é fazer aliança. Eu vou fazer aliança com um sequestrador? Eu vou fazer aliança com um estuprador? Eu vou fazer aliança com alguém que quer invadir minha casa? Eu não vou fazer aliança? Eu vou agir com fúria. Eu não vou esperar. Eu vou agir cheio do Espírito de Deus para proteger a minha família. Eu não vou ser um covarde. Cheio do Espírito de Deus, ele ficou furioso. E aí a gente começa a ver um homem cheio do Espírito de Deus, como ele vai agora. Deus, eu falei isso nos capítulos anteriores. Há o pecado do povo em escolher Saul como rei, mas dentro da providência de Deus, Deus decidiu fazer a monarquia e ele vai dar a Saul habilidades. Deus vai, apesar do pecado do povo, ele vai conduzir. E vai ter alguns momentos em que Deus vai abençoar o reinado de Saul. Ele vai levantar Saul e ele vai dar habilidades, ele vai dar alguns elementos, até que mais à frente, quando ele cometer aquele pecado, né, que vai ser a grande cisão no ministério dele, aí Deus vai começar a punir ele de modo mais intenso. Mas até esse momento, quando ele vai querer oferecer o sacrifício, Deus vai agir, apesar do pecado do povo, Deus vai agir em Saul. Então Deus está levantando um rei. E ele já disse isso no capítulo anterior, né? Que apesar, se você olhar para o capítulo 9, versículo 16, apesar do pecado do povo, Deus disse: eu vou colocar Saul como rei, porque eu decidi ouvir a oração do povo para libertar o meu povo. Então Deus, no meio dessa providência, Deus iria agir por meio de Saul, positivamente, tá? Não justifica o pecado do povo, mas o reinado de Saul não seria completamente abandonado, Deus iria agir. Então, essa é uma das evidências que começa agora no capítulo 11 a agir. Então, meus irmãos, a atitude correta perante não existe virtude, né? O ladrão entra na sua casa e você, eu vou ficar de joelho aqui orando, eu vou ficar... Não, você vai defender a sua casa. Você vai enfrentar o mal, você vai proteger a sua família. Você não vai naquele momento ali, né, usar
aquilo que é bíblico fora do contexto bíblico. E o ponto a Escritura nos manda, nos dá a sabedoria para a gente agir, e a sabedoria é essa, você colocar a verdade em cada contexto apropriado. Não, agora eu vou, né? O ladrão está entrando na minha casa e eu vou agora me trancar no quarto e eu vou me esconder, eu vou, né, dar a face para ele bater na outra face. Não, você não entendeu a verdade bíblica. Cheio do Espírito, nessa hora você tem que ser tomado da sua responsabilidade para defender o seu lar, né? Por isso Êxodo 20 fala sobre o não matarás, e no capítulo seguinte fala sobre a legítima defesa, que ao derramar o sangue, quando alguém vai invadir a sua casa, você não é culpado do seu pecado. Aí você tem a totalidade da verdade bíblica, né? Você não pode pegar um trecho, um recorte da verdade bíblica e querer inapropriadamente, que é o que o pessoal da esquerda faz, né? Eles tentam defender a ideia do desarmamento, fundamentado, né, algumas pessoas em Êxodo 20, no não matarás. O não matarás é uma verdade bíblica. Eu não posso estar buscando tirar a vida de uma pessoa, né? Eu não posso viver como um bruto no trânsito, em qualquer lugar, tendo brigas e ao ponto, no calor do momento, como o Lameque, né? Alguém pisou no meu pé, eu vou lá tirar a vida do outro. Isso é por causa de um jogo de futebol, eu vou tirar. Não matarás, ali é a imagem de Deus. Não assassinarás, né? Mas se eu precisar tirar a vida de uma pessoa, porque ela vai invadir o meu lar e tirar a segurança da minha família, eu vou tirar. É isso que diz o Êxodo 21. Então eu estou entendendo a Bíblia em cada contexto. Se houver um exército inimigo para invadir a minha nação, para tentar nos oprimir, tomar os nossos bens, tirar a nossa segurança, nós vamos cheios do Espírito, cheios de fúria, nós vamos defender o nosso lar, defender a nossa pátria. E é bom que nós tenhamos essa consciência, né? A consciência do que é a valentia bíblica, para que a gente não saiba, né? A gente briga no trânsito, só falta matar o outro, mas defende o desarmamento. Percebe? Aonde eu deveria ser cordato, eu sou um homem destruidor. E aonde eu deveria ter o meu direito a defender o meu lar, eu sou um homem covarde, né? Aí a filosofia da esquerda, né? Não importa se o bandido tem a arma, né? O que importa é que se ele vier, você não faz nada, né? Você deixa ele fazer o que ele faz, né? Você fica ali, e você é um covarde, né? A ideologia da covardia. Então, a gente pode dizer que a covardia, ela fere a fé e a confiança no Senhor. Porque quando a gente vai ver o capítulo 1 de Josué, uma das coisas que Deus diz para ele é que ser forte e corajoso, porque ele vai fazer com que como possua a terra que ele prometeu. Isso é. Então, a ideia de coragem não é apenas seguir em frente, mas fazer todo o trâmite de conquista da terra que Deus prometeu, seria isso. Né? Isso. Agora, assim, a única consideração que eu faço é o seguinte: que pela bênção de Deus, a graça de Deus na providência dele, Deus havia dito a Josué que ele ia ganhar aquela batalha, sabe? Ele deveria confiar, ele iria para uma guerra que era uma guerra que o exército era muito mais poderoso, por estar uma muralha muito mais forte. Em termos de guerra, eles estavam muito bem postos, Jericó. Era muito mais fácil o invasor ser morto por causa daquela muralha. Mas o ponto que eu quero é confiança em Deus, mas é confiança em Deus apesar de na batalha eu não ganhar a batalha. O que me motiva não pode ser a vitória. A minha confiança em Deus é que eu tenho que fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Entende? Eu tenho que defender o meu lar. Assim, o exército... Por que o povo ficou com medo quando Naás disse que vai invadir? Porque é muito mais poderoso. Como é que você reage numa situação que parece desfavorável?
Por que o povo propunha aliança? Porque parece que eu vou perder, olhando aos olhos humanos, eles são mais poderosos. O melhor que eu vou fazer é, eu vou olhar com os olhos da aparência, os olhos da fé, eu vou fazer aquilo que Deus manda. Aqui vai dizer, qual é a sua orientação para o seu filho, né? A escola diz assim, não, você não revide, né? Não. E aí, o que você vai fazer, né, para orientar? Aí a gente lida com dois extremos, né? A gente pode treinar o nosso filho para ser um bruto, e a gente pode cair no outro extremo, né? Porque o mundo é isso, meu irmão. Eles vão lidar com homens maus. Como é que eles lidam com homens maus? Tá tudo bem, o menino todo dia lá bate no seu filho, a professora bota o menino de castigo, no outro dia ele vai lá, bate de novo, e fica por isso mesmo? É isso mesmo? Então a gente precisa pensar sobre isso, né? E lá em casa eu tenho assim dois temperamentos, né? O Samuel tem uma tendência a ser muito passivo, né? E já o Daniel não, pisou no carro, estilo Lameque, né? Pisou no meu pé e já quer matar. Ele já quer matar, tem que segurar ele, que é o leão. Então eu vejo isso aí, eu já tenho que começar a tratar o coração, né? Para eles, o Daniel trata muito o coração dele para ele ser uma pessoa mais cortata, mais educada, mais pacificadora, mais misericordiosa, né? Às vezes o menino está passando por ele no corredor, encosta no ombro dele, ele já acha que o menino já bateu, não é bateu. Você tem que aprender a ser mais educado, mais cordato, mais misericordioso. Às vezes a pessoa tropeça em você, não é intenção, então tem que trabalhar isso, né? Já o Samuel, desde criança, muito problema na escola, né? O menino bate nele e ele nem aí, fica lá. Até que teve um episódio na escola que o menino, uma pessoa específica, né, estava batendo muito e ele disse, ó filho, você sai de perto desse menino que não está dando certo essa relação, tá? E você não está brincando com esse talão. Aí o menino chegava e dava um murro nele, na cara dele, né? Eu disse, não, agora você vai botar ele no seu lugar. Você vai, se ele fizer isso com você, você vai dar duas nele. Você vai dar duas nele. E aí eu vou lá conversar com a diretora. Foi dito e feito. Ele deu duas nele, chamou a diretora. Aí eu falei, ó, já tem 4 vezes aqui que eu já vim aqui na escola, falei. E o que você está fazendo? Eu disse, não, a gente coloca ele em castigo, tá, mas não está resolvendo, você não está fazendo nada, você não tomou providência. Agora você não tem o meu filho que você está falando comigo. E é melhor você não ter problema comigo. Eu disse para ele se afastar daquele menino, e ele fez, e o meu filho não vai ser covarde. Eu não quero que ele provoque o mal. Mas você está, a sua ideologia educacional é que você, com a sua conversa bonitinha, você vai mudar o coração do homem. O homem é mau, e a disciplina que educa o coração. Ele não é neutro. E a ideologia educacional, ela tem esse pressuposto teológico, né? Concebe que ele é neutro, então eu vou conversar, ele vai resolver. Não vai resolver. Dito e feito, o menino nunca mais chegou perto dele. E eu disse para a professora, bota ele longe, porque senão você vai ter problema, não é só com o meu filho, não é comigo. Então, assim, o fato dele ser pacificador, isso é uma virtude. Mas a covardia não é uma virtude. E a criança, às vezes, ela não sabe discernir o que é um momento para ser cordato e o momento para... Passou do ponto, eu não posso ser um covarde. E os papéis do pai é isso, né? Dosar e pastorear o filho. Mas a gente precisa entender isso, essa doutrina na nossa vida, para a gente não ser um covarde. A gente ser cordato, ser pacificador. A gente vai ficar xingando, quando a gente está andando na rua, alguém xinga a gente vai ficar xingando. Não. Deixa a pessoa xingar, sai, fica calado, foge da contenda, foge do conflito. Mas vai ter momentos, né, em que... O que a gente vai fazer? A gente teve cenas aqui na igreja, né? A gente sai lá para fora para disciplinar nosso filho e vem alguém querer peitar. Alguém que entra aqui, né, vai querer entrar nessa porta aqui para dizer que
nós pregamos contra o homossexualismo e a pessoa queria entrar ali, alguém foi lá e barrou a entrada da pessoa. Ela queria entrar no culto para esbravejar aqui, enquanto o culto estava aqui, que a igreja pregava contra o homossexualismo e ele queria entrar. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar essa pessoa entrar? Vai proibir. E se precisar empurrar, a gente vai empurrar. E se alguém quiser proibir a gente de disciplinar nossos filhos, a gente vai deixar? Então a gente não chega na rua, vê alguém fazendo birra com a criança e a gente vai dizer, ó, vai disciplinar o seu filho. Não. A gente não vai forçar o mundo a ser cristão. Mas a gente também não vai deixar de disciplinar nossos filhos porque isso está ofendendo os outros. Porque o que o mundano quer, ele quer entrar aqui e dizer o que é que a gente tem que fazer. E a gente vai se acovardar. Então esse ponto que a gente precisa entender, né? Quais são os limites. E cheio do Espírito de Deus, ele furioso. Aí o que é que ele fez? Ele precisa, agora cheio de Deus, ele não o que é que essa fúria vai levar? Ele precisa mudar o coração do povo. Aí veja o versículo 7. Pegou uma junta de bois e cortou-os em pedaços e os enviou a todo o território de Israel por meio de mensageiros que dissesse, assim se fará com os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e saíram como se fosse um só homem. Qual é a estratégia aqui de Saul? E ele mexeu em quê para deixar de ser covarde? Dos bens. Eles queriam fazer aliança para não perder bens. Saul disse assim, ó, se vocês não estão querendo fazer aliança para não perder bens, mas se vocês não fizerem, vocês vão ter problema comigo. Ou é confusão de lá ou é confusão de cá. Vocês não vão ter lucro. Vocês querem ser covardes? Agora vocês têm confusão aqui com Saul e com Samuel. E aí diz que o temor do Senhor, o temor do covarde é eu ter medo de perder pelo covarde. O temor do Senhor é eu ter medo de ser punido pelo Senhor. O que me faz, meus irmãos, enfrentar os meus medos é eu ter medo de ofender o Senhor. Eu vou enfrentar um desafio, mas o temor ao Senhor tem que ser maior do que os meus temores. O temor ao Senhor, eu tenho prejuízo se eu me afastar do Senhor, então eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou cumprir a minha vocação. E meus irmãos, entendam o seguinte: a nossa vida é pela graça. Você foi salvo pela graça e Deus te chama para você ser fiel na sua vocação, mas sabe o que vai fazer você cumprir corretamente a sua vocação? É a graça de Deus, não vai ser a tua força não. Você vai cumprir a sua vocação, mas fica tranquilo que Deus vai estar trabalhando com você. Josué foi ao Senhor, eu tenho uma batalha, e agora o que é que vai ser essa batalha? Naquela oração que Josué tem com o Senhor diz, ele não fala sobre estratégia de guerra, ele diz, não olha para a direita, não olha para a esquerda, medita na lei do Senhor de dia e de noite e segue em frente. Deus falou para Josué para ele confiar em Deus, para ele estar cheio da palavra. E na hora da guerra, Deus ganhou a guerra. Essa guerra aqui, quem vai ganhar é o Senhor. Então a gente começa a olhar como um mundano, começa a olhar em termos de força, de vigor, e a gente vira um covarde. A gente precisa confiar em Deus, e você vai trabalhar, Deus vai te ajudar no teu trabalho, não vai ser por causa da sua habilidade, da sua força, não vai ser por causa disso que você vai ganhar, não. Você vai ganhar porque Deus vai te dar a vitória. Deus vai na tua frente. Deus vai te abençoar. Você vai fazer aquilo que tem que fazer, mas não é na sua força que você vai conseguir a vitória. Aí o texto diz: Saul contou-os em Bezeque. Dos filhos de Israel havia 300.000, dos homens de Judá 30.000. Então, agora, cheio do Espírito de Deus, ele consegue ser um rei, aquele que exorta, aquele que leva a palavra, muda o coração dos homens de covardes para valentes. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo de Jabes: diga aos homens de Jabes e Leade que amanhã, quando o sol aquentar, vocês serão socorridos.
Os mensageiros foram anunciaram isto aos homens de Jabes, e estes se alegraram. O homem, ele leva consolo. Imagine, pais, homens, você tem um problema no trabalho. Aprenda isso, não leve os seus problemas todos os seus problemas para sua esposa e nem para os seus filhos. Você é responsável por carregar o fardo da casa. Você é responsável por levar consolo. Você é responsável por enfrentar as guerras fora. Dentro lá você vai levar consolo. Você vai levar ânimo. Você vai dizer, vou enfrentar a guerra, você não precisa entrar em detalhes. Aí você vai no trabalho, tem uma reunião, tem um problema, tem uma angústia, você vai lá e leva o seu esposo. A guerra lá fora é uma. Você vai pedir conselho, vai pedir ajuda à sua esposa, mas você não vai levar o fardo para ela, não. Não vai levar o fardo para o seu filho. É a sua guerra, é a sua responsabilidade, é a sua vocação. É a sua vocação. Você vai levar consolo. Leva a passar. O povo se angustia. Aqui o verso 10 é um verso que mostra uma fraqueza. Porque eles deveriam confiar em Deus. E eles tentam, não vai ser por isso que eles vão ganhar, mas eles mentem. O povo diz, então disseram aos amonitas, amanhã nós nos entregaremos e vocês poderão fazer conosco o que bem quiserem. Eles recebem a mensagem de que vão receber apoio, mas eles pecam mentindo. Verso 11. Aconteceu que no dia seguinte Saul dividiu o povo em 3 companhias que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e atacaram os amonitas, até que se fez sentir o calor do dia, os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. O povo, estratégia, sabedoria, dividiu em 3, chegaram na madrugada, ganharam a batalha. Aí assim, aquilo que eu falei, para onde o texto quer me fazer entender essa narrativa? É a sabedoria de Saul? É a força de Saul? O texto já me disse lá que foi o Espírito de Deus que entrou em Saul. O que seria essa guerra sem o Espírito de Deus? Seria um rei covarde e um povo covarde. Então a causa de tudo é o Senhor. Eles ganharam a guerra, não pensa na força de Saul, não pensa no mérito de Saul, não pensa na valentia do povo. Eles foram feitos valentes pelo Senhor, mas está claro que a glória é do Senhor. Aí o povo diz, verso 12, então o povo disse a Samuel, quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Tragam-nos aqui para que os matemos. Então, por que eu quero tratar pelo mérito? Eles pecaram, eles merecem punição. Porque o meu coração está cheio de mérito. Eu fiz a guerra, Saul fez a guerra e ele mereceu. Então, pelo mérito, eu sou merecedor e eles não são merecedores, porque eles questionaram a liderança de Saul. Vamos matar. Aí Saul, cheio do Espírito de Deus, ele vai dizer uma coisa interessante, verso 13. Porém Saul disse, hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Qual é a mensagem desse versículo? Qual é a base para não matar aqueles homens que pecaram? Você quer ensinar esse texto para o seu filho, que você quer falar sobre a redenção. Como é que você vê redenção nesse versículo? Qual é a mensagem da redenção? Foi a graça. Por que eu não vou punir os que pecaram? Por quê? Misericórdia de quem? Porque não foi o mérito dele. Tá. Assim, deixar isso mais claro, tá? Eu estou falando como é que você extrai a mensagem da redenção para ensinando essa história para os nossos filhos. A gente precisa chegar nesse ponto de fazer essa conexão, tá? A mensagem é a relação deles, o pecado deles com Deus
ele não pode ser desassociado da minha história aqui. Tem uma história aqui de guerra. Eles fizeram a matemática. Agora eu preciso punir porque eles pecaram. Aí Saul traz uma outra cena que tem relação com essa cena. Eles pecaram, merecem punição. E nós fomos para a guerra e nós merecíamos perder a guerra. Esse é o ponto de conexão. Deus nos deu graça aqui. Então nós vamos dar graça a eles lá. Então a conexão é essa. Eles são pecadores, mas nós também somos pecadores, nós somos covardes. Eles estavam se vendo diferentes deles. Eles são rebeldes e nós ganhamos a guerra. Aí Saul faz a releitura da guerra, dizendo, não, quem ganhou a guerra foi o Senhor. Então nós não somos melhores do que eles, nós somos pecadores, eles são pecadores. Deus deu misericórdia e graça aqui, então nós vamos dar misericórdia e graça aqui. Por que eu vou perdoar o meu irmão? O que que me motiva na minha relação matrimonial eu ter misericórdia? A gente fala do evangelho, né? Mas às vezes no matrimônio a gente é só mérito, né? Na relação com os nossos filhos a gente é só mérito. Porque se a cada erro da minha esposa eu machadada, se a cada erro do meu marido machadada, assim, no evangelho eu sou salvo pela graça. Mas da minha relação com o meu colega de trabalho, com a minha esposa, eu quero só o mérito, é na linha. Errou, é punição. Ele fez algo que eu não gostei, eu revido. Então é só mérito. E aí eu preciso trazer o evangelho para dentro do meu relacionamento matrimonial. Se Cristo me perdoou, eu preciso perdoar. O fato de eu perdoar não significa que eu não preciso tratar os problemas, mas eu não posso guardar mágoa. Eu vou chamar, vou conversar, vamos tentar melhorar daqui para frente. Mas eu vou perdoar, porque Cristo me perdoou. Eu vou perdoar, esses, porque Cristo me perdoou. Então ele traz a cena da graça, da misericórdia, é o evangelho. Ele conecta, esses homens pecaram e eles merecem a morte, mas como nós também fomos com a batalha e Deus nos salvou, aí Samuel, o que é que ele faz? A gente não fez uma cena de proclamação de Saul como rei. Naquela cena foi uma desordem, ninguém considerou ele como rei, cada um foi para sua casa, teve gente que zombou. Agora houve Espírito do Senhor, fez Saul ser um homem que não é covarde, o povo agora está reconhecendo ele como rei. Vamos refazer essa cena. Verso 14, Samuel disse ao povo, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei, diante do Senhor, cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Então eles vão diante do Senhor dizer, eu pequei, o Senhor me perdoou, então eu vou perdoar também esses que pecaram. Vamos agora adorar o Senhor, ofertas pacíficas. A oferta pacífica é aquela que eles entregam parte da carne para ser queimada e parte tem uma grande refeição. É adoração e comunhão. Estão entrelaçados, se perdoaram mutuamente por causa do perdão do Senhor. Decidiram viver em paz entre eles por causa do perdão do Senhor. O Evangelho está no coração deles. Eles foram conscientes sobre o pecado da covardia. Foram conscientes da força do Senhor. Se nós fomos treinados para não sermos covardes, mas também não confiarmos na graça, nós vamos ser pessoas brutas. Não é esse de valentia bíblica. Então a valentia bíblica ela não anda longe da sabedoria bíblica. Há momento em que o mundo vai tratar o nosso comportamento como um comportamento de um covarde. Quando alguém simplesmente fica querendo nos chamar para a briga, nos xingando, e nós simplesmente silenciamos e saímos. No conceito, então, ser um valente não significa ser um valente no conceito do mundo. Seja um pacificador, fuja das brigas. Mas seja um valente, defenda a sua família. Vai ter momentos em que você vai precisar se posicionar. E é a sabedoria bíblica que vai te fazer entender que momento, cada momento no seu lugar. Nós não vamos sair daqui para
mudar a cabeça das pessoas e obrigar as pessoas a se comportarem no nosso estilo de vida. Mas não vamos tolerar o ímpio entrar por essa porta e atrapalhar o culto. Para parar a pregação. Para dizer como nós vamos tratar os nossos filhos. Existem momentos para a guerra. E nesses momentos nós não vamos ser covardes. Ao saber dosar cada um no seu momento, nós vamos caminhar na força do Senhor. Pela graça do Senhor. É interessante que a cena termina, né? Onde é que se corrige tudo? O lugar onde eu vou me arrepender, o lugar onde eu vou descansar na misericórdia, o lugar onde eu vou buscar esclarecimento na palavra. O capítulo termina na adoração, onde ali tem pregação da palavra, onde tem oração, onde eu me humilho diante de Deus. Eu vou refazer conceitos. Talvez a minha valentia que no meu conceito, que para Deus é brutalidade, é ali onde eu preciso reajustar. Ali onde eu entendo que é virtude, é covardia, eu vou ajustar. E nisso eu vou, pela palavra de Deus, moldando a minha mente e o meu coração para que eu seja um servo bíblico e tenha um comportamento adequado. Né? O pastor Paulo Brasil está contando uma história que lá no Texas é muito comum, né? Todos eles ficam armados, né? Andam armados. E estava numa igreja lá, os diáconos, normal, uma arma na cintura, no culto. E lá nos Estados Unidos já teve muitos casos, né, de pessoas invadirem a igreja e atirarem, matarem várias pessoas, né? E houve um atirador que entrou nessa igreja e ele entrou e já deu o primeiro tiro num jovem que chegou a falecer. Mas nesse momento, quando ele deu o primeiro tiro, já 3 diáconos alvejaram ele. Ele foi morto na hora e impediu ali a matança de toda a igreja. Se não tivesse isso, imagine, a gente iria ter uma matança ali de tantas vidas, né? Então eles fizeram o que foi de fato apropriado, né? A igreja não sai matando ninguém, não sai atrás de confusão de nada, mas ali era a preservação da vida. E infelizmente uma vida, eles não conseguiram reagir antes, ela foi ceifada por um homem mau que por seus problemas invadiu a igreja e fez aquilo ali, né? Então precisamos meditar sobre isso, sabe? É um dos temas relevantes nessa narrativa, a covardia. Se não for dosada com sabedoria bíblica, o homem vira um homem bruto. E também é uma outra distorção, é um outro tipo de desordem, né? Aquele homem, o perfil de homem que sai brigando com todo mundo, né? Bebe, ninguém pode nem olhar para ele já quer peitar e bater. Isso é uma desordem, isso não é nada bíblico. Não é a valentia bíblica, mas nós precisamos olhar o outro extremo também. Os nossos filhos não podem ser covardes. E essa é a temática do encheu do Espírito de Deus e ele ficou furioso. Encheu do Espírito de Deus e ele ficou furioso. Lá em Efésios, Paulo diz: não se põe o sol a sua ira, né? Há um momento em que a ira é tido como algo negativo, e há um momento em que a ira ela é a justa proporção para aquele momento. Então é a sabedoria bíblica que eu preciso entender contexto e agir corretamente. Amém?